Pessoal, vamos dar continuidade às atividades de hoje. Então, vamos lá, na página 111, atividade 4. A resposta da atividade 3 ajuda você a responder qual seria o resultado da divisão se dividíssemos 6 barras de chocolate para 4 crianças. É possível resolver essa atividade sem fazer a conta? Então pensa bem aí, gente. Você tem seis barras de chocolate. Você vai dividir essa barra entre 4 crianças. É fácil, se você olhar nas outras atividades, você vai ver que dá para dividir essa barra de chocolate sem fazer a conta. Então responda aí com suas palavras. Na atividade 3, nós temos: cada uma das figuras a seguir está dividida em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada. E, se preciso, registre seus cálculos. Bom, gente, aqui eu tenho um inteiro, né? Então, aí, olha, até a professora já até respondeu, não queria que vocês vissem. Então, você vai contar em quantas partes foi dividido esse inteiro. A parte pintada, quanto que ela representa do inteiro? Então, gente, olha, primeiramente, lembra que a professora falou que nós temos numerador e denominador. O numerador é a parte que eu pego, a parte que eu como. E se eu contar o inteiro aí, olha, o inteiro foi dividido em quantas partes? A parte que o inteiro foi dividido é o denominador, é a parte de baixo da fração. Então, qual fração representa essa aí? Então, olha, a parte numerador, qual é o valor que representa a parte pintada? E o inteiro representa quantas partes do inteiro? Então, responda aí, faça a sua atividade, né? Porque é muito fácil. Agora, nós temos a atividade B. Eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho um inteiro. Então, olha, aí eu tô perguntando, né? Aí você vai representar em forma de fração essa figura. Então, esse inteiro ele foi dividido em quantas partes? E quantas partes eu pintei? Então, a parte pintada é a parte de cima, representa o numerador. E a parte inteira representa a parte de baixo, que é o denominador. Muito fácil, represente em forma de fração. 6. Com a ajuda de uma régua, divida ao meio cada subdivisão das duas figuras da atividade 5 e responda as perguntas a seguir. Então, olha, nós vamos lá na atividade 5. Agora, qual é a fração que se tem do círculo? Bom, o círculo que ele está falando, gente, é o círculo da página 11. Eu tenho aqui, olha, se eu fizer isso aqui, olha, se eu dividir esse círculo ao meio, eu vou ter um meio. E se eu dividir ele em 4 partes, olha, aqui eu divido ele em 4 partes. Então, olha, ao meio e em 4 partes. Então, aqui eu tenho, né, o inteiro dividido em 4 partes. Aqui eu tenho que responder, né? Olha lá. Agora, qual é a fração que se tem do círculo? Qual é a fração? Bom, gente, aqui eu tenho quantas partes pintadas? Eu tenho 5 partes. Se eu multiplicar essas 5 partes pelo meio, por 2. Então, olha, 5 vezes 2 dá quanto? Qual é a fração? Qual é o numerador? A parte pintada é a parte de cima. Eu estou procurando a parte de cima. Então, olha, se eu dividir ao meio, olha, e se eu dividir em 4, eu vou ter, olha aí, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, quanto que é? É 8. Mas acontece que eu tenho mais uma parte aqui, não tem? E teria que pintar uma outra parte aqui, olha. Aqui eu tenho aqui eu tenho a metade, né? E teria que achar a outra parte aqui. Então eu faria, ó,
4 vezes 2 e 1 vezes 2. Então, olha, 4, 8, 8, 9, 10. Então, qual é a parte de cima que representa? E agora, eu peguei o inteiro, eu dividi em 4 partes. Gente, olha bem aí, eu tenho quantas partes se eu dividir ao meio? Eu tenho 8. 8 vezes 4, quanto que dá? Então, olha, a parte de cima do numerador representa quanto? E a parte, né, do meio vezes 4, quanto que dá? Então, é a fração que você vai ter que responder na atividade A aí, da atividade 6. Então, olha, a parte de cima, pintado, que a professora falou. E a parte de baixo? Quanto que dá 8 vezes 4? Então, a parte de cima, parte pintada. A parte de baixo é o que eu falei. Agora, a B. E qual é a fração que se tem do retângulo? Gente, olha bem aqui, olha. Essa parte aqui, o retângulo, se eu dividir ele em 4. O inteiro dividido em 4. Então, olha, quanto que dá o inteiro dividido em 4? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido aí em 4. Então, você vai responder aí a parte do inteiro dividido, né, em 4 partes. Então, olhe bem aí. Quanto dá a parte pintada? A parte pintada vezes 4. Qual seria? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, quanto que dá? Quanto que dá 4 vezes 4, gente? Então, é parte pintada. Agora, você vai ver quantos quadrinhos tem dividido em 4. Então, divide em 4 aí, olha. Eu tenho quanto dividido em 4? Se eu tenho 6, 6 vezes quantos quadrinhos? Então, olha, 6 vezes 8, quanto que dá? Então, o resultado aí do 6 vezes 8 é a parte de baixo, que é o denominador. Então, a parte pintada é o numerador e a parte que eu divido é o denominador. Então, aí eu tenho quanto? Forme a fração e coloque aqui, né? Então, olha, multiplica aí a parte pintada por 4 e o inteiro multiplica por 4 e vê quanto dá. Então, agora nós vamos para a atividade 7. Então, a atividade 7, represente nos retângulos as frações que se pede. Gente, até eu estava fazendo aqui, olha. Aqui eu tenho um meio, aqui eu tenho o inteiro. Eu tenho o inteiro aí, estou pedindo a metade desse inteiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8, perdão, tenho duas partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A metade, um meio é metade, então eu vou pintar metade desse retângulo. Aqui, 2 quartos. Olha, se eu pegar 2 aqui, vou contar 1, 2, 3, 4. Eu vou pintar a metade desses 4 quadradinhos. Qual é metade? Que fração representa 2 quartos? É a parte que eu como. Então, eu vou pegar 4 e pintar 2. Aí, eu vou pegar mais 4 e vou pintar mais 2. Então, eu vou pintar a metade desse retângulo. Agora, você vai fazer o mesmo. Agora, você vai pintar 4 oitavos. Pega 8 e pinta 4. Depois, pega mais 8 e pinta 4. Você vai pintar quantas partes aí? Aqui, ó, eu tenho 16. Eu vou pintar 8 16avos. Então, eu vou contar. E vou pintar o quê? 8. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos 8 eu pinto a metade, né? E aqui é a mesma coisa. O que eu vou pintar aí? Agora vamos aqui. O que você pode concluir sobre as frações? Então, o que você pode concluir sobre as frações? 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 8 16avos. O que você pode concluir aí? Você está pintando o quê? Bom, aí nós vamos começar a trabalhar sobre as equivalências. Quando eu pinto essas frações aí, eu estou fazendo a equivalência, né, das frações aí, olha.
1/2, ela é equivalente a 2/4, que 2/4 é equivalente a 4/8, que 4/8 é equivalente a 2/16. Então, eu estou fazendo a equivalência. Bom, gente, pinta certinho e a professora vai pedir para que você, após terminar a atividade, pegue o seu caderno de matemática e faça todas essas lições em seu caderno de matemática. Nós vamos fazer uma revisão. Então, olha, você vai pegar lá no desafio da página 108 e copiar as atividades que estão aí no seu caderno de matemática. Então, coloque a data, né? Coloque o cabeçalho, faça os enunciados, copie as barrinhas de chocolate e faça as atividades. Então, mãos à obra. Você vai fazer a página 108, a página 109, 110, 111, até a atividade E da página 113. Então, agora mãos à obra. Essa professora vai estar online para as dúvidas. Não tenham vergonha de perguntar, tá? A professora está aqui para ajudá-los. Então, pessoal, fiquem com Deus, um beijo no coração e perguntem, tá? Vamos tirar as dúvidas. E as atividades daqui para frente vai, assim, ficando um pouquinho mais difícil. Então, preste bem atenção. E também é por isso que a professora está pedindo para vocês revisarem essas atividades no caderno. Então, mãos à obra.